Nesse vídeo, a gente vai iniciar a plotagem de gráficos no MATLAB. Vamos falar como a gente constrói gráficos bidimensionais, estilos de traçado e alguns decoradores. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. O MATLAB possui uma extensa variedade de opções para trabalhar com gráficos. Agora a gente vai começar com os bidimensionais. Para o nosso exemplo de um gráfico bidimensional, eu peguei aqui os valores da cotação do dólar nos últimos 10 anos, do início de cada ano, segundo esse site aqui de cima. Então, vamos rodar o script. E para a gente começar a plotagem, a gente usa a função plot. Como argumento, essa função recebe os valores que vão estar no eixo X e depois os valores que vão estar no eixo Y. Para os valores do eixo X, a gente quer que, nesse caso, sejam os anos, e nos valores do eixo Y, os valores, a cotação do dólar. Então, só esse comando já abre aqui para a gente o nosso primeiro gráfico. Esse gráfico é plotado porque o vetor anos e o vetor valores juntos, eles formam um conjunto de pares ordenados que serão os pontos do nosso gráfico. Por exemplo, o primeiro ponto é o 2011 e 1.6843, que é esse ponto aqui. E depois da gente passar essa lista de pontos para o MATLAB, o que ele vai fazer vai ser interligar esses pontos a fim de traçar o nosso gráfico. Para fechar, a gente pode clicar no X aqui da figura, da janela que foi aberta, ou a gente pode usar o comando close. Uma alternativa para se usar a função plot é passar somente o vetor que a gente quer que fique no eixo Y. Aí, para o eixo X, o MATLAB vai atribuir os índices dos valores do Y como valor X. Por exemplo, o primeiro valor do Y, que é aquele 1.68 alguma coisa, ele vai ser o X igual a 1. O segundo vai ser o X igual a 2, até o final. Como que a gente poderia fazer, então, para plotar uma função matemática? Primeiro, a gente pode criar o nosso vetor X. Vamos supor aqui que ele vai de 0 até 5, de 0.1 em 0.1. E depois a gente faz o nosso vetor y normalmente com a função matemática que a gente quer plotar. Suponhamos aqui que a gente queira plotar a exponencial de menos x vezes seno de 10 pi x. Como são vetores e a gente quer que a operação seja feita elemento a elemento, a gente não pode esquecer de fazer as operações ponto a ponto. Depois disso, a gente usa a função plot x, y. E aí foi plotado o nosso gráfico. Uma observação, se a gente tem um gráfico plotado e a gente plota outro gráfico em cima dele, o que o MATLAB vai fazer é sobreescrever o gráfico antigo pelo atual. No próximo vídeo a gente vai ver como que a gente lida com isso. O que é importante a gente entender aqui agora é que a gente precisa do conjunto de pontos para que o gráfico seja plotado. A gente pode ainda adicionar um terceiro argumento, a função plot, que vai ser uma combinação de caracteres que vai descrever o estilo do traçado que a gente quer. E esses caracteres a gente escolhe baseado na tabela que está aqui no slide para a gente. No exemplo aqui do slide, ele usou K e o símbolo de maior que configurou triângulos pretos. Vamos voltar no nosso exemplo aqui do dólar e vamos usar como estilo de traçado. Vamos fazer o G para verde e o O para bolinha. E aí fez aqui o nosso gráfico. A gente tem ainda o comando grid para ativar as linhas de grade do nosso gráfico. Então, dando uma vez o comando grid on, a gente liga as linhas de grade. A gente tem ainda funções para colocar textos no nosso gráfico, que recebe como argumento a string que a gente quiser colocar. Como, por exemplo, a função title recebe a string que a gente quer colocar como título. Então, vamos colocar aqui cotação do dólar. E a gente pode observar que o título foi inserido aqui em cima. A gente tem ainda o X-Label para inserir o rótulo no eixo X, vamos colocar aqui, vai ser o ano. A gente tem também para colocar no eixo Y. Para quando a gente tiver com gráficos tridimensionais, a gente tem também o do eixo Z. A gente pode conferir aqui, ó, ele colocou o rótulo no eixo X, o rótulo no eixo Y. A gente pode também colocar uma legenda, aí ele coloca aqui a legenda para a gente. E tem outros comandos para adicionar texto no gráfico. Outro comando que a gente tem, vamos voltar aqui ao exemplo matemático. Nesse exemplo aqui, a gente pode observar que os eixos estão fora de escala. Vamos ligar as linhas de grade aqui também. Grid on. A gente pode observar que os eixos estão fora de escala. Nesse espaço aqui, ó, o x está indo de 0 a 5 e no espaço quase igual,
o y está indo de -1 a 1. Então, para poder acertar os eixos, a gente tem os comandos axis, para deixar do jeito que a gente achar melhor para interpretar o nosso gráfico. Se a gente usar axis equal, a gente vai forçar que os eixos fiquem na mesma escala. Vocês podem até observar aqui que as linhas de grade ficaram quadradas. A gente tem também o axis type, que é parecido com o axis equal, porque deixa os eixos na mesma escala, só que ele corta o gráfico. A gente tem o axis square, para deixar o nosso gráfico com formato quadrado, como a gente pode notar aqui. A gente tem o axis normal, que tem o mesmo efeito do axis off, que volta para o início, volta para o normal que estava, como a gente pode ver. Tem o axis off, que desliga os eixos, e também tem o axis on para ligar de volta. E a gente pode usar ele como uma função para a gente poder especificar os limites dos nossos eixos. A gente usa o comando axis, passa comparando um vetor, que vai ter o x mínimo, o x máximo, o y mínimo e o y máximo. Aí vamos escolher aqui arbitrariamente -0.2, 6, -1, e vou colocar aqui 2. Aí a gente altera os limites do nosso gráfico.